O primeiro passo para fazer uma mandala é traçar as linhas guias e o trabalho fica muito facilitado por esses círculos em MDF e também pelo stencil. Aqui eu estou traçando à mão a flor que inicia a mandala, voltei, fiz novas linhas guias e aí vou usar a pasta vitral da Acrylex. É uma pasta que tem uma saída um pouco mais grossinha, mas que para esse trabalho que eu estava fazendo eu não precisava de delicadeza. Eu só queria uma contenção. Novamente fazendo os riscados à mão e trabalhando alguma coisa um pouco diferente do que eu costumo fazer. Mas o negócio é arriscar, né? Eu prefiro arriscar e ver coisas diferentes surgindo. A gente acaba fazendo uma porção de cursos para poder aplicar diferentes técnicas em diferentes mandalas, inclusive misturá-las de acordo com a nossa vontade, né? Então, aqui eu estou usando a Cern Relief da PB ou PBL, sei lá, e é uma pasta muito fininha, com bico muito fino, bico de saída muito fino, é excelente, seca super rápido e permite uma delicadeza maior no trabalho. Eu encontrei essa pasta na Amazon, eu vou deixar na descrição todos os materiais usados, as cores, tudo direitinho e os links para compra para facilitar a vida de vocês. Dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena. Aqui eu estou usando o pontilhismo para fazer alguma coisa um pouco diferente do que a gente está habituado. Quer dizer, eu estou misturando várias técnicas num estilo de mandala diferente. Essa tinta é a tinta areia da True Colors e a outra laranja é a tinta da Acrylex, laranja mesmo. Essas duas são PVA. A base foi feita com a tinta marrom da PBL ou PBL e é uma tinta acrílica. Por quê? Porque durante o trabalho muitas vezes você erra e tem que apagar. E à medida que você vai apagando a tinta PVA no fundo, ela vai ficando falhada. Então, eu prefiro investir numa boa tinta no fundo para que garanta a qualidade do trabalho. Porque o pontilhismo, eu não recomendo que seja feita com tinta acrílica, a não ser que você dilua. Mas é uma tinta mais cara e a PVA dá super bem conta do trabalho. E a gente não pode esquecer que a tinta True Colors é perfeita para o pontilhismo. A Daiara, se você for usar numa mandala pintada, lembre-se que ela funciona super bem se você aplicar ela com pincel. Se você for aplicar no pontilhismo, você vai se aborrecer que o pontinho vai rachar. Eu já coloquei cola, eu já coloquei de tudo para tentar fazer o pontinho não rachar. O pontinho racha. Então, se você vai fazer pontilhismo, invista em tintas de boa qualidade. Eu gosto muito de trabalhar realmente com a True Colors. A cor Fix também é muito boa, dentro desse lado do PVA. A maioria das mandalas que eu faço pintadas com pincel, eu prefiro usar a tinta acrílica. Ela não desbota, ela tem uma cobertura mais bonita. Mas nesse caso do pontilhismo, é uma questão muito especial, que é a questão de você ter pontinhos que não rachem. Aqui eu coloco a ponta mais grossa, a bolinha central, e as pontas mais finas, as bolinhas que ladeiam o ponto mais grosso. Aí vocês podem ver que eu estou fazendo só metade. A ideia de movimento é interessante, mas aí eu resolvi inventar um pouquinho.
eu começo a fazer o tracejado. Um lado é pontilhado e o outro lado é feito com aquelas pequenas flechinhas que a gente faz com o correr dos pincéis. Essa tinta que eu estou aplicando é uma tinta 3D para tecido, que eu comprei fora do Brasil, que eu amo e que eu estou lamentando horrores que vai acabar e eu não sei se eu vou conseguir comprar aqui como eu comprei por lá, fácil. Vocês veem que dá uma vida toda diferente a mandala. Tem um colorido muito rico e olha que a gente não está nem no meio. Eu fiz essas ondinhas, eu fiz com a Cerne Relief. E aqui eu estou fazendo aqueles pequenos castelinhos, as pequenas torrezinhas de pontinhos. Eu gosto muito, eu acho que fica muito fofo. E é aplicado nesse trabalho para fazer uma pequena diferença. Eu não pintei nada nesse pedaço, mas se vocês forem olhar, a mandala vai ficar bem interessante. Eu precisei parar de gravar porque eu estourei a memória do meu telefone. E olha que eu tenho um telefone possante. Mas aí já dá para ver um bom pedaço do que foi feito. Eu vou limpar o telefone para gravar a segunda parte. A segunda não, a milésima parte, né? Porque não é só a segunda. E é um trabalho que vocês vão ver que ele vai ficar completamente diferente dos meus outros. Eu não sei se vai ficar tão bonito como eu gostaria, mas que eu estou trabalhando para isso, eu estou. E é uma delícia, porque inventar moda faz com que o nosso trabalho fique cada dia mais interessante. Para a gente que faz, para vocês que vêm. E é isso. Depois de fazer os arcos com a tinta areia da cor True Colors, que acabaram ficando parecidos com corações, eu fiz o leque invertido para que a gente pudesse aproveitar o espaço, que era um espaço muito específico e muito pequenininho. A mandala oferece para a gente alguns espaços que você não sabe exatamente como vai trabalhar, mas aí você consegue propor coisas para esse espaço. E tá aí a grande brincadeira da mandala. Essa tinta que eu estou usando é o amarelo palha da True Colors. Nada como se enganar nessa vida, né? Pois é. Então, dessa forma, a escolha das tintas ela vai se intercalando na mandala e eu procuro lugares onde eu possa criar novas figuras ocupando os espaços. Porque a mandala, quanto mais rica ela é, mais chance, claro, você tem de errar, mas mais chance você tem da pessoa ficar encantada observando e acabar esquecendo os eventuais pequenos defeitos que, novamente eu falo, não é um demérito de quem está fazendo, não. Nós somos humanos e é por sermos humanos que essa mandala é única, ela é incopiável, digamos assim, se é que essa palavra existe, implagiável, não é plagiável, sei lá, enfim. E é uma mandala que você põe a sua melhor energia nela, porque você quer que ela seja perfeita. É como se fosse um coração seu, que você está ali trabalhando para aperfeiçoar e com muita atenção e muito carinho. O pontilhismo, nessa mandala, ele tem a função de fazer dela uma mandala, vamos dizer assim, multidisciplinar, onde as coisas não obedecem a uma única técnica. Na hora que eu fui pegar alguma coisa, caiu uma gota d'água no meio do trabalho. E eu vim com um cotonetezinho, botei de lado e fiz chupar a água. Eu não recomendo que use esse tipo de cotonete que eu estou usando aí, porque eu uso ele mais de uma vez,
porque ele é muito maléfico ao meio ambiente. E eu já comprei o de bambu, cotonete de bambu. Eu vou ver se eu acho para já deixar na descrição também, porque não faz bem e a gente tem que pensar no meio ambiente, porque a mandala precisa ser uma coisa limpa, de boa energia. Então, apesar de eu estar usando esse tipo de cotonete, eu uso ele muitas vezes e muitas vezes antes de poder substituir. Eu torno a alterar a dimensão do pontinho central para um ponto um pouco mais largo e depois venho fazendo o desenho com o boleadorzinho menor. Isso vai fazer com que fique um pouco mais destacado os pontos centrais e que o formato fique um pouco mais bonitinho. Mas isso é de cada um, você pode fazer como você achar melhor. Óbvio, né? Você não precisa da minha permissão para fazer como você quiser. Mas a minha sugestão é essa, que se use o pontinho central um pouquinho maior. Essa cor é o ocre da super cobertura. Eu coloquei na descrição o ocre da Acrylex também, PVA. Esse é o super cobertura, porque eu não encontrei e eu acho que no fim, para o pontilhismo, dá no mesmo. Tanto uma tinta quanto a outra. Se você fosse pintar, eu diria para você, compre o super cobertura. Porque o super cobertura, ele é mais líquido, ele realmente tem uma super cobertura, mas você precisa esperar secar a tinta para você poder pensar se vai dar ou não outra demão. Porque a tinta super cobertura, na hora que ela seca, as imperfeições praticamente desaparecem. Mesmo nas cores mais difíceis, como o azul, o verde, que são cores um pouquinho mais traiçoeiras. E que eu amo o azul, o verde também, mas eu sou muito fã do azul. Bom, vocês estão vendo aí, eu estou usando o ouro rico da True Colors para fazer essa última fileira aí que vocês estão vendo, estão me vendo fazer. Então, a primeira foi o amarelo pele, a segunda foi, meu Deus, a segunda foi o melão, a terceira foi o cenoura, a quarta o ocre, a quinta amarelo rico e ainda vem mais por aí, que são, eu fui construindo para que ela fosse finalizada com uma cor metálica. As cores metálicas têm uma característica muito interessante, que elas, mesmo a PVA, qualquer uma, ela tem uma cobertura excelente, uma pigmentação muito bonita. Eu gosto muito de trabalhar. Embora, quando eu esteja pintando, eu prefira não fazer com elas por conta da dificuldade de trabalhar. Deixa eu explicar bem essa dificuldade de trabalhar. Porque na hora que você vai colocar os pontos, você vai pintar a base, quando você coloca a tinta metálica, você tem o seguinte problema, fica difícil de você ver a linha guia, mesmo com lápis mais contrastante. Então, porque eu uso uma luz muito forte sobre a cabeça, então isso complica um pouco. Essa tinta é a tinta cobre, da Metal Colors, Acrylex. Se eu não estou enganada, a True Colors tem também. Aí eu estou usando a tinta acrílica branca da Acrylex, fosca. Agora, uma coisa que é muito importante dizer, nesse caso a tinta estava um pouco grossa, então dificultou um pouco o trabalho. Se você estiver na mesma situação, pega um pouquinho, põe no godê e põe um pouquinho do medium da cor fix. É muito bom, a tinta fica mais fluida e fica mais fácil de trabalhar. Cada uma dessas tintas, dessas cores, eu estou deixando na descrição as cores que eu usei, assim como tudo que faz parte dessa mandala. A ideia é facilitar a vida de vocês. Nem sempre eu vou conseguir facilitar como eu gostaria, mas às vezes a gente precisa só de uma dica de qual é a cor, um lugar legal para comprar. E eu tenho visto muito que a Amazon, e às vezes eu encontro a loja que vende o mesmo produto, que vende no site próprio e no site da Amazon, e no site da Amazon é mais barata. Não me pergunte qual é o milagre, porque eu realmente não sei.
Essa tinta é a tinta Ouro Rico, também da True Colors, que se vocês forem reparando, eu estou construindo uma espécie de degradê. Só que no caso, por quê? Para iluminar a ponta dessa mandala, que é uma mandala muito rica, muito interessante. Nesse pedacinho eu não vou acelerar a velocidade para vocês verem a delicadeza que a gente tem que ter na hora de pintar. Você começa pressionando o pincel e depois você vai levantando para arrematar o seu trabalho. Muitas vezes ele se encerra em cima de uma outra linha, então você precisa ter um cuidado extra. A última cor desse degradê é o ferro, também da True Colors. É uma cor bem escura, tradicionalmente parece uma cor de ferro mesmo, não tem muita novidade. E aí eu começo a fazer outro detalhe para me ajudar a criar uma mandala diferente. A minha ideia nessa mandala era ter alguma coisa bem diferente mesmo de tudo que eu já tinha feito. E aí eu vou criando esses copinhos que vão fazer um efeito na terminação da mandala. E aí, o que vai faltar? O que vai faltar para vocês? Desculpa, essa cor é o laranja da Acrylex e mais o laranja escuro da Corfix. Se eu não estou enganada, eu não tenho muita certeza, mas eu vou confirmar. E depois eu vou colocar as pedras, aí eu estou limpando o lápis e vou colocar as pedras, mas em outro vídeo.